Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche seus olhos por um momento. Obrigada, Senhor, pela tua doce palavra sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por até agora ter falado conosco, ministrado aos nossos corações. Neste momento, Pai, continua falando conosco através da tua palavra, que é santa, que é eficaz. A tua palavra que serve, Senhor, para nos consolar, confortar, para nos ensinar e para que nós sejamos alimentados pelo teu Espírito Santo mais uma vez. Sê conosco, Pai. Usa a minha vida, usa os meus lábios mais uma vez, que eu seja um instrumento e um canal de bênçãos na tua mão, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Pode se assentar, irmãos. O pastor falou sobre você pegar o adesivo para colocar no seu carro. E eu quero falar algo para você também, antes de entrarmos na palavra. É que pegue o seu adesivo, como você já pegou, e escreva as características do carro que você quer para o Senhor. Apresente diante do Senhor. Eu quero qualquer carro. E aí eu vou falar igual eu falo lá em casa. Qualquer coisa, qualquer não dá. Quando eu falo para alguém lá em casa assim, vamos fazer tal coisa, né? Vamos. Eu falo às vezes pro meu marido, amor, vamos fazer alguma coisinha, vamos sair, vamos, né? Ele fala, onde você quer ir, né? Eu tenho que ter uma resposta, né, Dê? Para receber a bênção. Eu não posso ir lá com as mãos vazias, né, Calinha? Não, eu quero tal lugar, X ou X, né? Aí o pastor escolhe. Fica mais fácil assim, né, irmãos? E para Deus é a mesma coisa. Quando a gente for pedir algo, tem que ser específico. Então, pegue aí o seu adesivo, coloca um papelzinho lá, escreve a marca do seu carro, o jeito que você quer. Mas é demais para mim. Irmãos, Deus é o dono de tudo. Ele pode todas as coisas. Como Ele vai fazer, como diz a canção, como Ele vai fazer eu não sei, mas eu sei que vai ser perfeito. Então coloca lá, eu quero marca tal, quero cor tal, quero modelo tal, quero com ar-condicionado, quero, não é elétrico que fala, é automático. Se quiser elétrico, amém também, irmãos. Deus é bom e Ele pode dar tudo aquilo que a gente pedir. Mas, você que está pedindo carro, deixa eu falar uma coisa importante. Antes de tudo, você precisa ter habilitação. Amém, irmãos? Então, dá o primeiro passo. Você já pegou aí o adesivo, mas já vai tirar a habilitação. Porque quando o milagre chegar, você tem que estar pronto. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Lucas 19 diz para nós a história de Zaqueu. E a palavra diz, bem clara, várias características de Zaqueu. E uma delas diz o quê? Que Zaqueu era pequeno. Era uma dificuldade. Para ele, para esse homem, era uma dificuldade. A palavra fala isso para nós. Mas aí o que aconteceu? Ele rapidinho tomou uma atitude. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Alguém já havia falado que Jesus ia passar por aquele lugar. E o que Zaqueu fez? Tomou uma atitude e subiu na árvore. E Zaqueu não estava preocupado com a multidão. Zaqueu só queria ver Jesus. Que é isso que a palavra diz para nós. Ele queria ver Jesus, mas ele o quê? Não podia. Porque ele era de pequena estatura.
E aqui nós já vimos na palavra do Senhor o primeiro empecilho na vida de Zaqueu, que era a pequena estatura dele. Mas no momento que ele soube que Jesus ia passar, eu acredito que Zaqueu ficou ali, e agora? O que eu vou fazer? E ele foi procurar uma estratégia, e a estratégia já estava na frente dele, que era aquela árvore, o sicômoro. E eu estava pesquisando sobre o sicômoro. Ela é uma árvore muito grande, só que ela dá uns galhos que elas vão às vezes vai até o chão. E o sicômoro também, ela tem raízes muito profundas, mas essa é uma outra mensagem. Eu quero dizer para você, tinha uma barreira, amém, irmãos? A barreira era a multidão, e a barreira de Zaqueu também era a pequena estatura. Mas aí Zaqueu fez aquilo que eu gosto muito de falar. Ele se posicionou sobre aquela situação. Ele não ficou olhando para a situação e falando, como é que eu vou ver Jesus? E agora, como é que eu vou fazer? Não, ele subiu logo numa árvore. A palavra diz no verso 4, então, correndo adiante, ele correu. Porque assim, irmãos, quando nós queremos Jesus, nós temos pressa. Nós precisamos ter pressa realmente para estar com Cristo. Não no céu, irmãos, estar na presença dele. Zaqueu tinha uma barreira, que era a multidão e a pequena estatura. Mas isso não impediu ele de receber Jesus na casa dele. E eu acho tão lindo, tão gostoso, quando Jesus diz, eu preciso ficar na sua casa. Olha que coisa linda, Jesus olhando para Zaqueu e falando, Zaqueu, desce Zaqueu daí logo, porque eu preciso ficar na sua casa. Já imaginou, irmão, Jesus olhando para mim e para você e falando, olha, pastora Dilson, eu preciso ficar na sua casa. E aí eu te pergunto, já pensou Jesus falar isso para nós e preciso ficar na sua casa? Irmãos, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus precisa estar em nós todos os dias. Se o Senhor falasse para mim, preciso ficar na sua casa, o que será que a gente ia fazer para Ele lá em casa, amor? A gente ia fazer o nosso melhor para Jesus. Não é, irmãos? Ou você ia fazer de qualquer jeito? Nós precisamos estar prontos para receber e estar com Jesus todos os dias na nossa vida. Zaqueu aqui, ele foi tomado de um amor tão grande por Jesus, que quando Jesus disse para ele assim, eu preciso ficar na sua casa, Zaqueu desceu tão rápido. Quem já subiu em árvore aqui sabe como é que é. Dependendo da árvore, a gente sobe rápido, mas para descer depois dá um trabalho. Um pé de manga para subir é rapidinho, né? Aí para descer você fala, nossa. E aqui a palavra diz, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Ah, irmãos, já pensou olhar para aquele rosto mais lindo do mundo e saber que ele ia dormir lá na minha casa? E as pessoas que estavam olhando toda essa situação acontecer, além disso, mais uma barreira que Zaqueu teve que enfrentar. As pessoas ficaram murmurando e falando de Zaqueu, lembrando do passado dele, das coisas que ele havia feito. E aqui mais uma atitude de um coração genuíno e grato, de amor pelo Senhor. Ele olha para Deus e fala que ia restituir todo mundo que ele tinha defraudado. E aqui a palavra nos ensina que onde Jesus chega, há mudança de comportamento. Onde Jesus está, há mudança de comportamento. Se eu fazia algo errado, a partir do momento que eu recebi Cristo na minha vida, eu não faço mais. Aquilo não faz mais sentido. Porque se eu fizer algo que desagrade o meu Senhor vai ficar triste comigo, eu não posso fazer isso. E os homens falam, esse homem pecador. E aí eu fico perguntando, fico olhando e fico imaginando, todos ali eram santos? Não, só Cristo era santo. Só o meu Jesus era santo. E os homens ficavam olhando e falando, mas Jesus, se soubesse, Jesus sabia de tudo. E Jesus sabia inclusive que aqueles que estavam lá julgando Jesus também não eram tão certinho.
Mas Zaqueu, com um coração tão grato, amoroso ao Senhor, ele olha, ele diz: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens. Se eu roubei alguém, eu vou restituir. E aí Jesus olha para ele e fala o quê? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. A partir daquele momento tudo mudou na vida de Zaqueu. E se nós olharmos a palavra do Senhor, não fala de Zaqueu depois. Não fala que ele foi um dos discípulos. Não fala o que Zaqueu fez depois disso. Mas o ensinamento que ele deixou está aqui. Um dia lá na glória nós vamos poder encontrar com Zaqueu e falar: Ê, Zaqueu, você subiu na árvore, continua subindo na árvore ainda, Zaqueu. Não, porque agora ele está lá falando com Cristo face a face. E um dia nós vamos estar assim também. Irmãos, quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, as coisas precisam mudar. E se nós não tivermos forças, o Senhor nos dá força. Quando você começou a tocar o Leão da tribo de Judá, eu esqueci o nome do louvor agora, esse último que a gente cantou, eu fiquei ouvindo o leão rugindo, irmãos. Eu fiquei ouvindo o leão rugindo. E eu falava: Senhor, eu preciso parar de chorar, porque eu preciso respirar. Eu preciso voltar, porque o pastor, como é que eu vou falar para meu marido? Vai pregar, porque eu não estou conseguindo nem falar. Irmãos, quando nós amamos a Cristo, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos guarda. O Senhor nos guarda. Aqui, essa palavra, ela nos ensina que nós precisamos não olhar para as barreiras que o mundo tem colocado sobre nós. Nos ensina que diante de qualquer dificuldade, nós precisamos ter força e posicionamento. O Senhor, Ele guarda as nossas vidas. Ele guarda as nossas casas. Eu trabalhava num lugar, e era uma das coisas que eu havia orado e pedido para o Senhor. E eu fiquei um tempo naquele lugar. Ganhava o salário que eu havia pedido para Deus. Trabalhava no horário que eu queria, não me afastava da igreja. Era tudo os 5 itens que eu havia pedido para Deus, especificamente. E eu estava trabalhando nesse lugar. E aí, irmãos, um dia eu fui para trabalhar e eu percebi algo estranho acontecendo. E já estavam falando sobre a Covid-19. E aí eu fui trabalhar e tudo normal, estava fechando as contas, fazendo tudo que precisava fazer. E de repente eu fui mandada embora. Acabou o dia, eu fui mandada embora. E aí eu falei: amém. Eu pedi para Deus, não pedi? Foi Deus que me deu. Deus me deu, é dele. Deus está guardando a minha vida. E eu falei: como é que eu vou fazer agora? Tinha a faculdade da minha filha, tinha um monte de compromissos. E eu falei: está nas mãos do Senhor. Sempre fui dizimista, sempre fui um ofertante. Eu falei: não vai ser agora que Deus vai me abandonar. Na minha vez, o Senhor não vai fazer isso. Eu vou permanecer, porque Deus é fiel. Eu semeei, eu sei que Deus está me guardando. Isso foi em fevereiro. Em março, veio um decreto. Mandou fechar tudo. Tudo. Lembra disso? Veio um decreto do governo e falou: agora vai fechar tudo. Irmãos, vou dizer para vocês. Se eu estivesse naquele lugar, eu iria estar desesperada. Porque aquele lugar não fechou. Continuou funcionando, continuou trabalhando, todo mundo trabalhando. E eu ficava pensando assim: meu Deus, está tudo fechado. Porque quando começou a Covid, irmão, vocês lembram como é que era? Ninguém sabia nada, ninguém conhecia nada. Falou que se a pessoa respirasse perto de você e tivesse contaminado, você ia morrer. E aí esse lugar que eu trabalhava recebia gente do Brasil inteiro. E aí eu entendi, o Senhor estava me guardando. Ontem o pastor Toninho pregou e falou do recuo estratégico.
O Senhor está nos guardando, irmãos. E se algo está acontecendo para você ter que recuar, o Senhor tem mais para te dar. Confia nele. Aqui quando Zaqueu, algumas pessoas até podem olhar e falar assim: nossa, mas para ele foi fácil ele falar que vai repartir com as outras pessoas, porque isso, porque aquilo. Irmãos, a palavra não está dizendo para nós quanto que Zaqueu tinha, só estava falando que a partir do momento que ele se posicionou, que ele teve um encontro com Cristo, a vida dele foi mudada e transformada. O Senhor usou essa situação para que ele abençoasse outras pessoas, e nessa manhã o Senhor está dizendo que está guardando as nossas vidas. O Senhor está dizendo que está com as mãos protegendo as nossas casas e as nossas famílias. E por que eu falei isso para vocês? Por que eu falei sobre o meu trabalho? Porque às vezes, irmãos, nós imaginamos que a vida e a caminhada com Cristo é 100% maravilha e vitória, e não é. Mas a melhor coisa é servir Jesus. É a melhor coisa servir a Ele. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, Jesus salva. Quando Jesus chega, Jesus cura, Jesus transforma. Tem a canção que fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quando nós experimentamos da glória do Senhor, as outras coisas não fazem mais sentido para nós. Nós queremos, assim como Zaqueu, estar com Jesus todos os dias na nossa casa. Quando Jesus chega, a mudança de comportamento. Eu não consigo mais fazer as coisas erradas que eu fazia antes. Eu não posso. Eu não posso porque eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Davi fala sobre isso, fala: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. E a palavra diz: nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Quando há um encontro verdadeiro com Cristo, há arrependimento. E se arrepender é sim deixar de fazer aquilo. Se arrepender é uma decisão diária, irmãos. É não querer mais fazer aquilo, é não querer se contaminar, é não querer fazer aquilo que me afasta do meu Criador, é não querer fazer aquilo que me afasta do meu Salvador. Eu não posso perder a minha salvação. Se posicionar não é fácil, irmãos. Manter a posição firme também não é fácil. Às vezes você pode estar por dentro quebrado, mas por fora esteja firme, confiante no Senhor. Posicionamento. Nós temos vários exemplos aqui na Bíblia sobre pessoas que se posicionaram e alcançaram a vitória. Pessoas que tomaram uma atitude diante de alguma situação que era contrária ao que elas estavam vivendo. Nabote tinha uma vinha, não tinha, irmãos? E o rei cresceu o olho na vinha de Nabote. E o rei era soberano. E Nabote fez o quê? Falou: não, aqui não. É a herança dos meus pais, é meu. Não. Firmeza inegociável. Jesus mora dentro de você, querido. Você carrega a presença do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração. Quando você anda, você não está andando sozinho, você está andando com Cristo dentro de você, dentro do seu coração. Isso precisa ser inegociável, igreja. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu tenho Cristo. Cristo vive em mim. Coisa linda isso. Quando eu entendo isso, fica fácil dizer não para as coisas que às vezes eu quero falar sim. Quando eu entendo isso, fica fácil falar não para a minha carne. O campo de lentilhas também, um homem se posicionou, se colocou no meio dela e falou: não, eu não vou sair daqui, é meu.
Daniel também se posicionou e falou: eu vou orar a Cristo, eu vou orar para o meu Deus. Ele não estava vendo, irmãos, as coisas acontecerem, mas a palavra diz que no primeiro dia que ele se pôs a orar por essa causa, o céu já havia dado vitória para ele. Nós não sabemos quando a vitória vai chegar, mas nós precisamos confiar que ela vai chegar. Porque nós estamos pedindo não é para qualquer pessoa, nós estamos pedindo não é para o pastor Flávio, não é para mim, não é para o pastor Adilson, não é para o Richard, nós estamos pedindo para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o leão da tribo de Judá. É para Ele que nós estamos pedindo, querido. Então permaneça, continue confiando, continue enfrentando a multidão, continue subindo na árvore para ver Jesus. Não perca a sua fé por nada, continue confiando no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego também não ficaram preocupados com os decretos. A Bíblia diz que eles abriram mão. Aleluia, Jesus. A presença do Senhor está sobre você. Vença isso em nome de Jesus enquanto há tempo. Você carrega Jesus com você, irmãos. Quando Satanás olha para você, ele não vê você com esse rostinho bonito. Como o leão que estava bradando aqui pela manhã, ele olha, ele vê o leão bradando por nós. É por isso que ele tenta destruir a sua vida. É por isso que ele tenta destruir a sua casa, a sua família, o seu casamento. É por isso que ele não quer que você seja feliz. Mas eu quero dizer que o Senhor está renovando as suas forças nessa manhã. Onde há arrependimento genuíno, Cristo está no meio de vocês. Ah, irmãos, um dia Ele vai nos buscar. Enquanto Ele não nos buscar, a vida é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. E deixa que Cristo faz a parte dele. A minha parte é confiar, irmãos. A minha parte é descansar. Às vezes a minha parte é chorar, irmãos, também faz parte, né? Às vezes a minha parte também é não me conformar com a situação. Mas a parte do Senhor, irmãos, deixa com Ele, que Ele vai fazer melhor. Ele vai fazer maior. Ele vai fazer mais perfeito ainda. Ele faz, irmãos. Olhe um pouquinho para a sua vida, as perdas que você teve lá atrás, que você sofreu horrores. Mas olhe para onde você está hoje. Isso também às vezes é subir na árvore, para nós vermos como nós estávamos e como nós estamos hoje. Melhorou, irmãos, não melhorou? Eu sei que melhorou. Porque tudo que Deus faz é perfeito, é maior e é melhor. Quando eu orei ao Senhor pedindo algo específico com 14 anos, eu não imaginava que Deus ia fazer isso tudo que Ele fez por mim. Não imaginava. E ele não me deu o que eu pedi. Ele me deu mais, melhor. Porque Deus faz, Ele é fiel. Só que, irmãos, quando chegou o dia da bênção, quando chegou o dia do Senhor me dar a bênção, eu falei que não queria. Eu falei, não, isso não é para mim. Eu fiquei resistindo com Deus. E eu falei, não, Deus, que isso? É demais para mim. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que é isso, Deus, que o Senhor está fazendo comigo? E aí, irmãos, eu senti o gelo nos meus joelhos. Do dia que eu orei ao Senhor, eu senti o gelado. Porque quando eu fiz essa oração específica para Deus, estava muito frio. E na casa da minha avó era chão de piso queimado. E era de madrugada, era 3 horas da manhã e estava muito frio. Muito frio. E Deus, Ele tem umas formas de falar comigo.
E eu me lembro que quando chegou o dia de eu dar a resposta e de eu aceitar o favor do Senhor na minha vida, eu falei não para o Senhor, e o Senhor me levou lá no quarto de oração. Eu senti a temperatura nos meus joelhos e eu entendi que era o momento de deixar o Senhor cuidar da minha vida. Irmãos, esteja sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor ainda está falando e Ele ainda vai falar sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Esteja sensível à voz dEle. Não negue as bênçãos que o Senhor tem para as suas vidas. A hora que chegar a bênção, esteja preparado. E lembre-se daquilo que você orou, daquilo que um dia você orou. O Espírito Santo vai te lembrar quando a bênção chegar. Continua orando, irmão. Continua crendo, continua confiando. Deus vai fazer.